Condutores, manter a calma para não errar em sequência. Este é um fundamento que serve tanto para você que vai fazer a prova do Detran, quanto para você que está nas aulas práticas, para quem está muito tempo sem dirigir, voltou a dirigir agora, para quem contratou serviço de habilitados ou para quem está treinando sozinho em rua calma, tranquila, com o carro sem velocidade. E para nós também, condutores experientes, condutores que dirigimos no dia a dia. A calma é fundamental para cada uma dessas situações. Um fundamento depende do outro fundamento. Se você está treinando pedais no terreno plano e você fica com medo, fica apavorado, isso é a coisa mais comum, gente. Olha, vou contar para vocês uma coisa que acontece. As alunas entram em contato, todas animadas. Agora eu vou conseguir fazer aula, eu vou superar meu medo de dirigir. Elas fazem as suas reservinhas econômicas, guardam lá um dinheirinho para fazer as aulas. E aí o que acontece? A gente vai para as aulas. Elas chegam com uma animação enorme. Só que o ato de dirigir ainda é muito romântico para a maioria das pessoas. Vejam essas propagandas, né, de carro. As pessoas aparecem lá dirigindo, subindo ladeira, fazendo conversão, fazendo um monte de coisa. É um romantismo danado. Aí a gente se embala e vai. Não mostra as reais dificuldades. Mostra sempre um condutor experiente. Nunca mostra um condutor que está tendo dificuldades ou que tem medo de dirigir. Aí o que acontece? Você parte para as aulas e o maior empecilho que tem para o desenvolvimento é a questão emocional. E claro, o pedal de embreagem. A pessoa treina, executa, mas ela ainda se sente insegura. E isso é normal. O que não dá é para desanimar, porque você se preparou, você fez tudo certinho, você fez as suas economias, você está pagando a sua aula, não adianta você ter pressa. Quero dirigir rápido, quero ir para o trânsito rápido. Não, você tem que ter calma, você tem que ficar tranquilo. Quando você não está calmo, não está tranquilo, mesmo com o carro parado em uma rua calma, fazendo treino de embreagem, dominando o carro a menos de 100 metros por hora, de 10 metros por hora, colocando o carro em movimento de um jeito que a roda nem complete o seu giro, nem faça o seu giro completo, as pessoas se apavoram. Quando colocam o carro em primeira marcha para dirigir e o carro se movimenta ali a 3 km por hora, tem pessoas que suam, que choram, tem pessoas que se apavoram. Eu estou com medo, mas o seu carro não chegou nem a 10 km por hora, mas eu estou com medo. Então, saibam discernir bastante esse romantismo do dirigir, da realidade do dirigir. Não importa quanto tempo você está sem dirigir, se você está fazendo sua aula prática no CFC, não importa se você está treinando sozinho, não importa se você está pagando aula para habilitados, é muito importante essa questão. Você tem que se manter calmo, você tem que se manter tranquilo, porque se você ficar nervoso, aquele 50% de nervoso vai dominar os 50% de querer aprender e vai se tornar 100% nervosismo e descontrole emocional. Foco, quem é meu aluno sabe, orelha e pé. Orelha e pé, ouvir muito, ouvir bem o seu carro, ouvir o motor do seu carro, conhecer o seu carro. Tem pessoas que entram no próprio carro, elas não sabem como destrava uma porta, elas não sabem como ajeita um retrovisor elétrico, elas não sabem onde fica a buzina, por isso que é muito importante você conhecer o seu carro. Isso vai te deixar mais calmo, menos nervoso. Conheça o carro que você vai dirigir. Isso é ponto pacífico, isso é fundamental. Se você está na aula, mas eu não consigo me entender com essa embreagem. Foco, desligue do mundo, esvazie sua mente, é foco.
Naquele momento, você só tem que pensar naquilo que você está fazendo. Coisa muito comum das pessoas estarem na aula, estão fazendo um fundamento, estão fazendo uma coisa, só que a cabeça já está lá na frente. Nossa, eu estou pensando como que eu vou sair dessa rua, eu estou pensando como que eu vou para o cruzamento, eu estou pensando como que eu vou parar na sinaleira, e aí deixa de manter o foco naquele fundamento que vai resolver todos os problemas dela quando chegar nessa situação. Mantenha a calma para você não perder seu foco, não perder sua concentração, para você não se distrair. Quando você está nervoso, você começa a errar em sequência. Você está desestabilizado emocionalmente. É onde você erra em sequência, você não consegue consertar aquele primeiro fundamento que errou e que é o fundamento que vai ser requerido para executar os demais fundamentos. É a calma, gente. Vocês têm que manter a calma. O carro está numa rua calma, tranquilo, parado, se movendo muito devagar. Na primeira marcha, fiquem tranquilos que o carro não dispara, não. Isso está no imaginário da maioria dos alunos. Por que você não quer colocar o carro a 5 km por hora em primeira marcha? Porque eu tenho medo de acelerar, porque o carro vai disparar comigo dentro, porque vai bater naquele muro a 200 por hora. Não vai. Na primeira marcha existe um limite, por isso tem a marcha. Na primeira é até 20 km por hora para você sair com o carro. No máximo, se você enfiar o seu pezão e apertar o pedal na primeira marcha com tudo, no máximo que você vai conseguir é 25, 30 km por hora, ou vai conseguir arregaçar o motor e o carro não vai disparar mais do que isso. Não é muita velocidade que se obtém em primeira marcha. Então fique tranquilo. Treine muito a sensibilidade do seu pé no pedal. Pedal de acelerador não é para enfiar o pé e sair apertando com tudo. Isso é um paradoxo, porque as pessoas, ao mesmo tempo em que morrem de medo de dirigir, morrem de medo de acelerar, quando elas colocam o carro em movimento, elas perdem o controle emocional de uma forma que toda a atenção passa para o pé. E aí aperta o acelerador com tudo. Não existe pé pesado. Se disseram essa besteira para vocês, não acreditem. Existe pé mal treinado. Existe pé mal educado para pisar no acelerador. Justamente porque a pessoa tem medo de dirigir. Porque ela não dirige, ela não está acostumada, e é perfeitamente normal que nos primeiros momentos em que ela for pisar no acelerador, ela enfie o pé com tudo. Vai daí a intervenção de quem está ensinando, para não deixar o seu aluno repetir esse erro, essa falha, ao longo de todo o processo, ou ao longo do tempo de duração das aulas paramilitares. Existem exercícios específicos que se aplicam com os alunos. Eu aplico aqui com os meus alunos. Na verdade, eu desenvolvi com o método autoral e exclusivo que eu trabalho mais de 500 exercícios que eu vou alternando e aplicando de acordo com as situações. Existem os materiais didáticos que eu também desenvolvi, que quebram na hora, fazem a pessoa entender na hora onde ela está errando e como ela vai consertar. Se você já está naquele nível de aprendizagem que você consegue dominar o carro razoavelmente bem, consegue ir para o trânsito, o carro morre poucas vezes, para dirigir em ruas locais e em ruas calmas, esse seu jeito de dirigir te leva a algum lugar, faz parte do treino e te faz aperfeiçoar. Só que se você ficar nervoso, você não conseguir manter a calma, não conseguir controlar a ansiedade e o nervosismo, você vai se apavorar e vai errar em sequência. O que mais acontece na saída de cruzamento? A pessoa erra em sequência na saída do cruzamento, deixa o carro morrer no cruzamento.
fica nervoso, não consegue manter o seu foco e a sua atenção. A pessoa vê um carro se aproximando, já se apavora, se joga no trânsito de uma vez para querer fugir da situação, vai meio que de olhos fechados, porque não consegue perceber os estímulos do ambiente. Às vezes ela está vendo só um carro, mas ela não está vendo o pedestre atravessar na frente dela, não está vendo um outro carro saindo de um cruzamento na frente dela, já que ela está demorando um pouquinho para sair, o outro sai. Não consegue ter a calma de quando o carro morrer numa ladeira, manter-se calmo, tranquilo, ficar alheio ao que acontece fora do carro e todo o seu foco e a sua atenção, orelha e pé, ouvindo, sentindo os pedais. O seu controle do carro tem que ser tamanho que os pedais sejam extensão dos seus pés, o volante seja a extensão das suas mãos, dos seus braços. O controle tem que ser pleno, total e absoluto, começando pelo controle emocional. Quando você começar a treinar e você vê que você está errando, que você está nervoso, para tudo. Para tudo, não avance, não continue. Conserte primeiro aquilo que está fazendo você errar. Se você ignorar isso e partir para as outras sequências de comandos, de fundamentos do carro, você vai errar em sequência, você não vai acertar mais nada. É como o sinal da matemática. Errou uma coisinha lá no início, comprometeu toda a equação e todo o resultado. Você vai passar horas ali fazendo coisas erradas que não vai conseguir evoluir, não vai contribuir para o seu aprendizado. Muito importante, mate a dificuldade no primeiro momento. Se não resolveu, não avance. O carro ainda morre, resolva, porque senão vai acontecer de você sair com a sua CNH na mão, deixando o carro morrer. O problema não foi solucionado ao longo de todo o processo de aprendizagem. Muitas vezes a pessoa paga até aulas a mais, muitas aulas a mais, e ainda sai com o carro morrendo. Aprendeu o quê? Não aprendeu o básico. Treine. Tem que treinar pedais. Tem aqui no canal uma pessoa que pediu para o instrutor ajudar a treinar pedal. Ele disse que isso não existe. Não existe isso de treinar pedal, não. Existe sim. Existe e tem que aprender a controlar o pedal desde o começo. Porque se o carro ainda morre, você não vai... Se ele morre no plano, você não vai conseguir fazer uma ladeira. Porque o carro ainda morre no plano. Se o carro ainda morre na saída, se o carro morre na parada, se o carro morre numa troca de marcha, nem pense em ir para o trânsito, não faça essa besteira, não se coloque em risco e não coloque as outras pessoas em risco. Seja habilitado, vá para uma rua calma e tranquila. Lembrem-se que dirigir sem CNH dá apreensão do veículo, não vá ferrar a pessoa que na ingenuidade ofereceu para você, olha, vamos treinar aqui um pouquinho, tal. Se você não é habilitado, não faça isso, dá um monte de problema administrativamente no Detran também. Pode comprometer seu processo, você pode ficar com processo de habilitação suspenso por 6 meses. Preste muita atenção. Há pouco tempo, um aluno do Detran de Mato Grosso fez essa besteira. Foi treinar na rua, a polícia chegou, apreendeu o carro, deu um monte de problemas, o processo dele está suspenso por 6 meses. Não vão atrasar a vida de vocês muito mais por conta da pressa. Treinem. Se está no CFC, negocie com seu instrutor. O instrutor diz que não tem que treinar, converse com o diretor de ensino, explique a situação. Diz que o carro ainda morre, peça para mudar de instrutor se esse não quiser te ajudar, se achar que treinar pedal não é importante. E não fiquem pensando que é normal toda pessoa deixar o carro morrer depois que está com a CNH na mão. Não é normal, não. Não é normal, é a primeira coisa que tem que se dominar. Saber como pisar no pedal, porque carro se dirige no pedal. Qualquer coisa que você pensou em fazer no carro é no pedal. Quando você sair com a sua CNH na mão aí, o carro vai ficar morrendo em tudo que é lado. Mal vai conseguir sair com o carro.
Não pensem que é normal bater. Às vezes uma pessoa, bati meu carro, aí o outro, normal, é de se esperar que bata. Não é normal, não. Não é normal você pegar seu carro e sair batendo por aí, estragando o patrimônio dos outros. Não é normal você colocar a sua vida em risco, a vida dos outros em risco. O normal é você treinar habilitado em rua calma, tranquila. E treinar não significa sair dirigindo, não significa vou dar umas voltas, não significa isso não. Treinar significa dominar o carro em baixíssima velocidade, fazer ele comer na sua mão, fazer manobras sem velocidade. Isso é normal, isso é o desejável, isso é o recomendado, isso deveria ser lei. É de lei que nós façamos isso. E se não for uma lei editada por alguém, que seja a lei da segurança, a lei da consciência. Se alguém oferecer o carro para você, não aceite. Não aceite, não faça essa burrada. Se alguém está dirigindo numa BR e diz, olha, pega o carro, vai em linha reta, aceita ou não? Claro que não. Em BR, vocês vão ver nos meus vídeos aqui, no canal, são mais de 500 vídeos. Tem vídeos ali em que eu dirijo numa BR e vídeos em que eu nem dirijo, porque o engarrafamento é enorme. Engarrafamento em cima de ponte. Você não domina a ladeira, e daí vai fazer o quê? Um caminhão se joga na sua frente e não avisa, não dá seta. Você vai fazer o quê? Vai continuar acelerando, apavorado, vai dar branco, vai trocar pedal, vai estragar a vida, sua vida, a vida das pessoas que você ama, dos seus passageiros, a vida dos outros. Sejam responsáveis, meus caros, responsáveis. Muitas vezes, assim como as outras pessoas colocam em você um medo que não é seu, tem pessoas que querem colocar em você uma ansiedade e uma coragem que também não é sua. Construa a sua autonomia, e autonomia é saber o que fazer, é tomar decisão. E se você não domina os fundamentos do carro para dirigir, não tem condições de tomar decisão. Enquanto você não dominar o seu emocional, e o emocional a gente domina sentindo controle sobre o carro. Quanto mais controle você tiver sobre o carro, você vai ficar tranquilo. Ou vocês já viram aí piloto profissional com medo? Não, ele domina, ele sabe o que fazer. Vocês já viram aí motorista de ônibus com medo de dirigir ônibus porque é muito grande? Não, por quê? Porque ele treinou, porque ele aprendeu, porque ele fez cursos, porque ele domina. O que eu quero dizer com isso é que quem tem medo de dirigir vai ter dificuldades emocionais que precisam ser bem cuidadas, apreciadas e que precisam ser tratadas com exercício mental, emocional e prático, com muito treino. Quanto mais você domina o carro, menos nervoso você fica. Quanto mais inexperiente, mais nervoso vai ficar. Quanto mais nervoso fica, mais besteira vai fazer no trânsito. Eu digo besteira porque é uma grande besteira uma pessoa que tem dificuldades para dirigir e querer se jogar no trânsito sem treino. Não erre em sequência. Muita calma para você não errar em sequência. Seja durante a aula do CFC, na prova do Detran ou no dia a dia dirigindo. Muita calma. Errou? Tá nervoso? Volta. Vai fazer, executar o fundamento de novo. Veja o que deu errado. Conserte, aperfeiçoe, treine bastante antes de passar para o outro fundamento. Não tenham pressa, não sejam ansiosos, não sejam românticos demais em relação ao ato de dirigir. Não existe romantismo no ato de dirigir. Existe uma realidade nua e crua. Existe a realidade da dificuldade com os pedais que você tem que dominar primeiro, porque tudo que você pensar em fazer dentro de um carro vai requerer comando de pedais e vai requerer calma
para não errar em sequência. Quer ser bem-sucedido na sua aprendizagem e na superação do medo de dirigir? Então fique calmo, fique tranquilo, domine o carro, faça ele comer na sua mão, em baixa velocidade. Não acredite nos métodos milagrosos de que jogando direto no trânsito você vai se acostumar. Não vai. Se você já tem medo de caminhão, de ônibus, disso, daquilo, de um monte de coisa, e for lançado diretamente no trânsito, seu medo só vai piorar. Pode ser até que você deixe lá as suas aulinhas pagas e nunca mais volte, porque a experiência foi ruim. Não mate na casca o seu desejo, a sua vontade de dirigir, o prazer de dirigir. Não mate na casca por causa de uma experiência ruim e mal sucedida. Desejo a vocês muita calma, muita tranquilidade, muito treino com o veículo sem velocidade. Nem pensar em ir para o trânsito se você ainda não domina pedais, se o seu carro ainda morre no plano, porque vai morrer na ladeira, vai voltar, vai te deixar mais nervoso ainda. E o principal, você não vai conseguir evoluir para as próximas etapas, para os fundamentos mais aprimorados, que vão depender daquele fundamento que você não treinou, está passando por cima, está querendo ignorar. Vai adiante, isso não vai dar certo. Dúvidas podem postar, eu respondo a todos. Deixem aí os seus comentários e contem comigo sempre.